vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus então, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E nós faremos a leitura a partir do verso 16 até o verso 34. Atos 17, 16 a 34. Hoje, no culto das 8 horas da manhã, nós falamos sobre a pregação de Pedro, a pregação voltada para o povo de Deus, na cidade de Jerusalém, quando o Espírito Santo foi derramado. E ele teve uma abordagem fundamentalmente cristocêntrica, falando da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da exaltação de Jesus e do senhorio de Jesus. Hoje nós vamos ver uma outra abordagem, o mesmo evangelho, agora pregado para gentios e agora pregado pelo apóstolo Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos enfatiza dois personagens, Pedro e Paulo. Vamos ver como é que Paulo agora faz uma abordagem na sua pregação dirigida a um outro auditório, um outro público, que não tinha o mesmo pano de fundo espiritual que tinham os judeus. Então, com essa perspectiva é que eu convido você à leitura do texto. Começa assim o discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Pois que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, pois passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para o buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Eu quero pedir vênia a vocês para fazer uma abordagem que não é o meu estilo de fazê-lo. Eu quero pregar um sermão hoje, lectio continua, ou seja,
examinando o texto versículo por versículo. Eu queria hoje que vocês compreendessem comigo a abordagem de Paulo ao pregar para pessoas que nunca tinham ouvido antes o Evangelho. Bom, vocês sabem que Paulo, na sua segunda viagem missionária, passou por Filipos, uma colônia romana, foi à capital da província da Macedônia, em Tessalônica, deixa uma igreja modelo ali, mas ele é perseguido por uma turba, ele tem que fugir para Bereia, e ali ele encontra um povo sedento da Bíblia, que vai se tornar uma igreja também modelo, mas essa turba revoltada vem de Tessalônica, e Paulo precisa fugir às pressas, pelo mar, até chegar em Atenas, deixando para trás os seus companheiros, Silas e Timóteo. E agora Paulo chega em Atenas, a capital intelectual do mundo, a terra dos grandes luminares, dos grandes corifeus do pensamento humano, a cidade de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, a cidade dos grandes pensadores, dos grandes filósofos, das artes, da fina flor do conhecimento humano. Quando Paulo chega, agora peço que você acompanhe comigo, deixando para trás os seus companheiros, Silas e Timóteo, está escrito assim no verso 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Olha que coisa curiosa, na cidade mais culta do mundo, do ponto de vista do saber humano, a vida espiritual dessa cidade, exaltada no conhecimento humano, está mergulhada no mais profundo caudal de trevas. Isso prova uma coisa para nós: cultura e conhecimento não é a mesma coisa que entendimento espiritual. Uma pessoa pode fazer Harvard, uma pessoa pode fazer as melhores universidades do mundo, uma pessoa pode alcançar os graus mais elevados do saber, num pós-doutorado, e está limitado, cego espiritualmente. Era essa a realidade de Atenas. Mas o que Paulo sente, o espírito deles revolta pela idolatria. Não idolatria dominante na cidade. A pergunta que eu faço a você nesta manhã é esta: o que provoca a ira de Deus mexe com você? Ou você já se acostumou com isso? Isso não mexe mais com você. O que Paulo fez? Só ficou revoltado? Não. Verso 17, por isso, olha a causa, dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos. Para um pouquinho aqui. Sempre que Paulo chegava numa cidade, qual o primeiro lugar que ele procurava? Sinagoga. Por que sinagoga? Porque uma sinagoga é o lugar onde judeus, que os judeus estavam espalhados pelo mundo inteiro, se reuniam. Quem mais se reunia lá? Os gentios prosélitos, aqueles que eram gentios convertidos ao judaísmo, já estudavam a lei de Deus, eram a cabeça de ponte para o evangelismo. Então Paulo está lá fazendo o quê? Está escrito aí, ele dissertava. O que é dissertar? É argumentar. O que Paulo fazia? Abria o Velho Testamento, mostrava para aquelas pessoas que o Messias que eles esperavam já tinha chegado em Jesus de Nazaré. Mas mais, está escrito assim, e também na praça, não agora nos sábados, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então Paulo não era um teólogo de gabinete, Paulo era um evangelista que estava na rua, estava na praça, e essa praça aqui não é a nossa praça com jardins e bancos, era a ágora dos gregos, onde os oradores iam para lá para defender suas ideias, sua cosmovisão, discutir a filosofia, entender o mundo. E Paulo está lá na praça todos os dias também dissertando entre os que se encontravam ali. Bom, olha o verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Quem são esses filósofos? Os epicureus já eram lá do século V, proveniente de Epicuro. Qual era a ideia deles? A ideia deles é a seguinte: a vida é só o aqui e o agora. Curta a vida, aproveite a vida, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem amanhã, não tem futuro, não tem eternidade, não tem céu, não tem inferno, não tem juízo. Então a vida é só o aqui e agora. Curta bem a vida. Mas estavam lá também, diz o texto aí, os estoicos. Quem eram os estoicos?
Os estoicos eram aqueles que acreditavam o seguinte: a vida está debaixo de um destino implacável e imutável. Você não pode mudar o rumo da sua vida. Não pode. Então você tem que aceitar estoicamente o que foi imposto para você. Era a teologia da Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, acabou, não tem mais chance. Paulo está lá na praça discutindo com essa gente, com os intelectuais. Para uns dizer o seguinte: não, a vida não é só o aqui e agora, não, tem ressurreição e tem juízo final. Para esse grupo que acha que não tem mudança, Paulo diz: não, tem mudança sim, tem a possibilidade de você se arrepender, tem a possibilidade de você mudar de vida, tem a possibilidade de você ter um novo destino na vida. Agora notem, quando Paulo está argumentando com essas pessoas, está escrito assim: havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? A palavra tagarela, na língua grega, spermologos, era o catador, era o passarinho que catava sementes nos esgotos. Essa palavra veio a significar aquele que fala sem saber o que está falando. É o papagaio, é o que emite palavras, mas ele nem entende o que ele está falando. Então acharam que Paulo era a cidade da intelectualidade, que estava falando uma coisa que nem ele sabia o que estava falando. Eles eram os donos do saber, eles eram os intelectuais, e eles estão chamando o pregador do evangelho de tagarela. Mas por que eles dizem isso? Pois parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Qual o contexto aqui? A cidade de Atenas, irmãos, era a cidade dos deuses. Plínio chegou a dizer que quando Paulo esteve em Atenas, havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses. Petrônio chegou a dizer que para cada pórtico, para cada templo, para cada edifício, havia uma divindade. Isso levou Diógenes a satirizar com a cidade e sair a pleno meio-dia com a lanterna acesa na mão, procurando atentamente alguma coisa, e quando alguém o abordou, disse: Diógenes, o que você procura com a lanterna acesa? Ele respondeu: eu procuro um homem, que nessa terra só tem deuses. Então Paulo está nessa terra de muitos templos, de muitos santuários, de muitos altares, de muitos deuses, e eles estão estranhando, porque ele parece pregador de estranhos deuses. Por quê? Porque ele pregava Jesus e a ressurreição, Jesus e Anástasis. Para eles a ressurreição era uma outra divindade. É como se Paulo estivesse pregando um casal de divindade, um masculino e um feminino. E aí está escrito o seguinte: então, verso 19, tomando consigo levaram ao Areópago. Areópago era não só um espaço geográfico perto do Partenon, mas era o tribunal dos gregos, onde os grandes assuntos eram tratados. Ninguém podia chegar ali e na terra da filosofia e ensinar uma coisa esquisita, sem que as autoridades locais entendessem bem o que esse cara estava falando, para ver se permitia ou não ele continuar ensinando ali. Então está escrito que tomaram Paulo, levaram consigo o Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então note você, para essa cidade culta, o pregador é um tagarela, e o evangelho são coisas estranhas, uma nova doutrina. Porque o verso 20 diz assim: posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Ô irmãos, até hoje o evangelho parece coisa estranha. Coisa estranha. O que é isso? Falar de um homem que desceu, se fez carne, o Deus que se fez carne, que andou aqui, que morreu, que ressuscitou. E vocês vivem em torno desse personagem? Vocês em pleno século 21 ainda acreditam nesse livro? Que foi escrito há milênios? Vocês ainda acreditam que só Jesus salva? Vocês ainda acreditam que não há esperança para a humanidade, que tem tantos milênios, que tem tantas religiões, que tem tantas crenças, que tem tantas ideias religiosas, e vocês estão aí nessa tônica, que só Jesus salva, que só Jesus leva para o céu, que só Ele é a esperança? O que é isso? Isso é estranho. Tem muitos deuses, tem muitos altares, tem muitas religiões, tem muitas propostas. Que petulância é essa de você pensar que só vocês estão certos? O que é isso? E aí Paulo é questionado sobre isso. Agora veja vocês,
que o verso 21 retrata que todos os de Atenas, todos, não alguns, todos, preste atenção nos detalhes, e também os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam senão de ouvir ou dizer as últimas novidades que Paulo pregava. Irmãos, eu fico envergonhado, porque nós estamos vivendo uma geração que tem televisão, que tem rádio, que tem Bíblia impressa, que tem folheto, que tem literatura, que tem mídia social, que tem zap, e a gente fica e prega, e acontece, e depois de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, as pessoas nem sabem que nós já chegamos na cidade. Paulo chegou sozinho, corrido, na capital intelectual do mundo, e ele vai na sinagoga, e ele vai para a praça, e de repente a cidade toda só comenta uma coisa: esse cara chegou aqui e está pregando coisa estranha para nós, está pregando novidade para nós, está falando de um tal de Jesus, está falando de uma tal de ressurreição, esse negócio é estranho, esse negócio nós não entendemos, e ninguém fala de outra coisa. Então, quando disseram para Paulo que queriam saber o que era isso, está escrito no verso 22 assim: então Paulo, levantando-se no meio do areópago, do tribunal lá, disse: senhores atenienses, em tudo, preste atenção, em tudo vos vejo, olha a ênfase, acentuadamente religiosos. Vocês são hiper, mega, power religiosos. Preste atenção numa coisa, Paulo está nos ensinando aqui como é que você começa um discurso. Esse discurso de Paulo devia ser lido e estudado pelos professores de oratória. Porque imagine se Paulo tivesse começado o sermão dele assim, lá em Atenas, lá no Areópago: senhores atenienses, eu estou revoltado. Cheguei nessa cidade, olha, eu estou revoltado com a idolatria de vocês. Vocês são cegos, vocês precisam se arrepender, vocês vão passar pelo juízo final. Vocês estão tudo errado, está tudo errado aqui. O que vocês acham que aconteceria com ele? Eu acho que ele sairia de lá apedrejado. Olha a sabedoria dele: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, ele começa elogiando, enaltecendo, abrindo caminhos para o sermão que vai começar a pregar ainda. Ganhe o auditório primeiro, seja simpático, abra portas. Eu, quando era seminarista, eu trabalhava em Bragança Paulista, numa congregação, e tinha um presbítero muito querido, que sempre me recebia na casa dele para almoçar no domingo, mas ele era um cara meio radical, e eu ia fazer visita com ele, e às vezes passava muita vergonha. É verdade, passava vergonha. Eu chegava numa casa, quando eu via uma imagem pendurada na parede, a primeira palavra dele: você sabia que esse troço é do diabo? E aí a pessoa quase nos enxotava e quase apanhava naquela casa. Vai daqui embora, vai embora, vai embora. A abordagem não é boa. Você nem ganhou confiança da pessoa para falar com ela. Você nem apresentou o evangelho ainda para falar para ela que isso é errado. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto. Presta atenção aqui. Às vezes você e eu, fazendo as viagens mundo afora aí, ou mesmo aqui no Brasil, você passa, tira foto, que bonito, que legal, ó, Partenon. Olha aquele altar, olha esse prédio aqui, olha esse edifício, olha esse templo, olha que monumento, e passa e tira foto, e tira foto, e tira foto, e tira foto, passa e não o quê? Observa. Paulo está antenado, Paulo passa e observa. Passando e observando os objetos do vosso culto, vi um altar dedicado ao Deus desconhecido. Por que esse negócio aqui? Porque eles tinham muitos deuses, eles tinham um panteão de deuses, e na cabeça deles, se algum deus ficasse sem um altar na terra, eles seriam punidos,
E eles tinham medo dos seus deuses, eles tinham que fazer oferendas aos seus deuses para que não fossem vitimizados pela fúria desses deuses. O que eles fizeram? Fizeram um altar genérico. Um altar genérico. Pensando assim, se algum Deus ficou esquecido, ao olhar para esse altar genérico aqui, ao Deus desconhecido, não vai nos punir. Paulo pega o gancho. Pois é, gente. Passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar dedicado ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é precisamente o Deus que eu vos anuncio. Agora eu chamo a sua atenção que aqui começa o sermão de Paulo. Irmãos amados, nós temos que ler o texto e nós temos que ler o povo. Nós temos que ler o texto e ler a geografia. Nós temos que ler o texto e ler a história. Nós temos que ler o texto e ler a cultura. Nós temos que ler o texto e ler o auditório. O evangelho é o mesmo, não pode ser mudado, mas a abordagem pode mudar e deve mudar. Quem esteve aqui hoje de manhã ou acompanhou o culto da manhã, eu falei sobre o sermão de Pedro. A abordagem dele era uma. Está falando para judeus. Está falando para o povo que conhece Bíblia. Está falando para o povo que crucificou Jesus. Então ele vai direto ao ponto, ele vai direto falar de Cristo, da vida de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da exaltação de Cristo, do senhorio de Cristo. Mas Paulo está falando para um grupo que não sabe nem quem é Jesus. Para eles Jesus é um Deus estranho. Paulo está falando para um grupo que não sabe nem o que é ressurreição. Para eles é uma divindade feminina. Então, embora a mensagem é a mesma, a forma de apresentar a mensagem é diferente. Como é que Paulo começa o discurso dele? Confira comigo, verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Primeira coisa que Paulo afirma é o seguinte: esse Deus que eu estou anunciando a vocês, é o Deus Criador, é o Deus que fez o mundo. Mas para quem que está pregando? Para os gregos que acreditavam que a matéria era eterna, que não acreditavam na doutrina da criação. Primeira coisa que Paulo faz é botar o machado da verdade nessa falta de conhecimento deles da origem do universo. E mais, ele diz o seguinte: esse Deus que criador é também o Senhor. E tem mais, esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Gente, Atenas era uma floresta de templos, de santuários, dedicados aos deuses. Ele está dizendo o seguinte: esses altares todos, esses templos todos que vocês têm, Deus não habita nisso não. Olha Paulo desbastando a teologia deles, olha Paulo minando a teologia deles, depois de ganhar a atenção deles. Verso 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida e respiração mais. Sabe o que está dizendo? Todas as divindades, todos os cultos pagãos, irmãos, qual a ideia que as pessoas têm? Eu tenho que fazer uma oferenda para aplacar a ira do meu Deus, eu tenho que servir esse Deus precisa que eu ofereça para ele alguma coisa, para ele ficar satisfeito. Mas não, esse Deus que eu estou anunciando não é assim não. Não tem nada que você possa fazer para esse Deus, é ele que fez tudo, ele que é o Criador, nele vivemos, nos movemos e existimos. Este Deus que eu estou anunciando é a fonte da vida. É você que precisa de Deus, não é Deus que precisa de você. E vai mais, olha aí por favor, no verso 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. O que Paulo está pregando na capital intelectual do mundo? Que Adão existiu, que ele não é um mito, que ele não é uma lenda, que ele foi um personagem histórico, que a raça humana começa de um só homem para habitar sobre toda a face da terra. Paulo não fica assim complexado de pregar essa verdade na capital intelectual do mundo. Você se levantaria para dizer isso em Harvard, na USP de São Paulo. De um só Deus fez toda a raça humana. O homem não veio do macaco, o homem não veio do símio, o homem veio das mãos do Criador. Mas ele diz mais, olha comigo aí no verso 26, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Sabe o que ele está dizendo? O pai da história não é Heródoto,
O pai da história é Deus. Quem estabelece os limites é Deus. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Paulo está dizendo o seguinte: essa ideia deísta de que Deus está lá longe, 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 é furada. Deus está aqui, Deus está entre nós, Deus é Emanuel, Deus é Deus conosco, Deus é Deus que conhece você, sabe do seu nome, sabe da sua história, conhece as suas dores, as suas lágrimas, Ele conhece os seus pecados e ama você apesar disto. E ele vai dizer no verso 28 assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Por que Paulo citou um poeta aqui? Ô, gente, quando você está num auditório assim, que se acha o dono do saber, você tem que tirar a casquinha também, sabia? Ué. Esse cara não é burro não, esse cara sabe das coisas também, ele estuda também, ele lê também, ele é capaz de citar os poetas contemporâneos, entendeu? Há poucos dias eu estava pregando numa igreja aí, e as pessoas disseram assim: a nossa igreja só pode ler Bíblia, o pastor proíbe ler qualquer outro livro senão a Bíblia. Parece espiritual, né? Mas é burrice, desculpa, é burrice. Isso é dizer que você é autossuficiente, entendeu? Que outros irmãos que viveram antes de nós não têm nenhuma contribuição para dar para a nossa geração. Irmãos, a gente tem que ter humildade de aprender com os outros, se eles estão calcados na verdade de Deus. Mas chega o verso 29, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. A idolatria que revoltou Paulo está aqui. Diz assim, gente, não pense vocês que você pode dar forma a Deus. Não, Deus não pode ser limitado, preso, restrito, restringido à matéria. Seja de prata, seja de ouro, seja de bronze, seja de barro, seja de madeira. A idolatria é uma insensatez. Deus é espírito, Deus está em toda parte. Você não pode fazer uma imagem de escultura, nem do que há em cima no céu, nem do que há embaixo na terra, nem nas profundezas do mar. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora Paulo vai fechar o seu sermão para dizer o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Eu acho que Paulo aqui pegou pesado. Pegou pesado. Sabe por quê, gente? A Grécia da época de Paulo ainda vivia sob as luzes do 5º século, que era a era de ouro dos gregos, a era de Péricles, dos grandes luminares, Sócrates, Platão, Aristóteles. Eles se achavam os melhores do mundo. Aí Paulo diz o seguinte: pois bem, vocês que estão aí tão de peito estufado, com orgulho da sua cultura, do seu conhecimento filosófico, eu quero dizer para vocês que vocês são ignorantes. Mas eu tenho uma notícia boa: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica a todos os homens, em toda parte, ricos, pobres, doutores, analfabetos, todos, que se arrependam. Que se arrependam. Olha o evangelho aí. A abordagem de Paulo foi diferente da abordagem de Pedro. Ele está falando para um grupo que nunca tinha escutado de Jesus, mas agora ele chega ao ponto. Ele apresentou quem é Deus: é o Criador, é o doador da vida, é o mantenedor da vida. Ele é espiritual, ele não pode ser adorado num templo físico ou grafado numa imagem física. Ele é espiritual, ele é o Senhor, ele é o Deus da salvação. E agora ele requer que todos os homens, em toda parte, em todas as geografias, se arrependam. Se arrependam. E o que é arrependimento? É a ciência de que o que você faz está errado, é a tristeza do que você está fazendo ofende a Deus, e é a disposição de mudar o rumo da vida e abandonar o erro. E ele diz então no verso 30, no verso 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, não amanhã, não mês que vem, não depois que os problemas forem resolvidos, não depois que você largar aquele vício, não depois que você resolver aquele problema pendente na sua vida, não, agora, é hoje.
Não é amanhã, amanhã não pertence a você, você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Agora. Porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Por quê? Verso 31 explica. Porque Deus estabeleceu um dia, em que há de julgar o mundo, todo mundo. De que maneira? Com justiça. Através de quem? Por meio de um varão. Que varão é esse? Destinado. E acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, aquele Jesus que eles achavam que era um Deus estranho, Paulo está dizendo, olha, esse Jesus que vocês acham que é um Deus estranho, é o juiz, diante de quem vocês vão comparecer. E a única esperança para vocês, é agora se arrependerem. O que passou, passou. O errado ficou para trás. O que vocês fez, Deus não botou na conta. Mas agora, Deus requer de cada um de vocês, que vocês se arrependam. Porque vocês estarão diante de um juiz, que já foi escalado. E o tribunal vai acontecer, e o critério é a justiça. E esse juiz é aquele a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Pois bem, agora nos versos 32 a 34, você vai ver qual foi a resposta deste grupo que estava em Atenas, teve o evangelho. Algumas pessoas, e alguns comentários a gente lê isso, que critica Paulo. Alguns comentaristas criticam Paulo. Paulo foi dar uma de muito intelectual em Atenas, o resultado foi magro. Pouquinha gente se converteu. Aí chegou em Corinto, arrependido da metodologia adotada em Atenas, e disse assim, eu nada quero saber, a senão pregar Jesus e ex-crucificado. Paulo errou em Atenas? Não. Mas tem poucas conversões aqui. Converteu um camarada lá, chamado Dionísio, o cara que cuidava do Areópago, o zelador do Areópago, e uma mulher chamada Dâmaris, e outros mais. Vamos entender uma coisa. Para que Paulo está pregando aqui? Ele está pregando uma cruzada evangelística? Ele está pregando um estádio cheio de gente? Ele está pregando na praça para muita gente? Para quem Paulo está pregando aqui, irmãos? Está pregando o Areópago, um grupo seleto de juízes, um grupo de gente selecionada, um grupo pequeno, até porque o local era pequeno também. Então não critiquem Paulo, não pensem que Paulo falhou, não pensem que Paulo falhou, até porque você e eu não administramos resultado é com Deus. O ponto que eu quero hoje enfatizar aqui, como fiz na manhã, é que a pregação do Evangelho, ela é sempre a verdade de Deus da salvação em Cristo. Agora, a abordagem pode mudar dependendo do auditório para quem você está pregando. Então, quais foram as 3 reações? Primeira, no verso 32, uns escarneceram, quando ouviram falar de ressurreição. Os gregos não acreditavam em ressurreição. Por que não acreditavam? Porque para a cabeça do grego, a matéria era essencialmente má, o espírito era essencialmente bom. Então para a cabeça de um grego, quando alguém morria, era libertação, a alma saiu da prisão do corpo. Agora, voltar para a prisão do corpo, não, isso não é coisa boa, isso é coisa ruim. Eles não aceitavam a ressurreição. Então escarneceram de Paulo. Os intelectuais ainda hoje escarnecem quando escutam o Evangelho. Segundo grupo, segunda decisão, olha comigo aí, versículo 32 ainda. Está escrito o seguinte: outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Paulo, agora não. Depois, a gente pensa nisso depois. Outro dia, outra hora, outra oportunidade. Tola decisão. O amanhã não nos pertence. Você não sabe se vai estar vivo, você não sabe se vai ter outra oportunidade, você não sabe nem se o seu coração vai estar aberto, que quem abre o coração é Deus. Mas em terceiro e último lugar, verso 34 diz que alguns homens que se agregaram a ele e creram, houve salvação naquele lugar. E a primeira pessoa convertida foi o Areopagita.
o cara que controlava o tribunal, o líder. Tinha uma mulher lá chamada Dâmaris, se converteu também. E com eles outros mais. Eu não sei quantos outros mais. Mas o certo é, a palavra de Deus não volta vazia. Este é o Evangelho, irmãos. O mesmo Evangelho. O único Evangelho. O antigo Evangelho. O eterno Evangelho. O poderoso Evangelho. Pregado por Pedro, pregado por Paulo. O mesmo Evangelho. Abordagens distintas para auditórios distintos. Isso é o quê? Sabedoria. Que Deus nos abençoe, para que esta igreja continue pregando, sem cessar, no poder do Espírito Santo, para os intelectuais desse século, ou para irmãos que nasceram num berço evangélico, pregar o Evangelho, com o propósito de que eles sejam salvos e Deus seja glorificado. Amém.